Olá, seja muito bem-vindo à Faculdade Batista Pioneira. É com muita alegria que nós iniciamos essa live com uma presença super especial do pastor Luiz Saião. Hoje nós vamos estar abordando um tema muito importante, muito relevante e pertinente ao tempo que nós estamos vivendo. Hoje nós vamos estar abordando a temática pandemia e os sinais do fim dos tempos. E para nós é uma grande alegria ter a sua participação. Por isso, temos alguns pedidos especiais a você que nos acompanha. Compartilhe essa live, compartilhe a página da Faculdade Batista Pioneira. Se você puder e tiver o interesse, pode enviar a sua pergunta. A nossa equipe vai estar trabalhando aqui com as várias perguntas que vão chegando para a gente poder selecionar algumas para colocar ao pastor Luiz Saião ao fim da lista de perguntas que nós já temos em mãos. E você pode também, nos comentários, marcar a cidade de onde você está assistindo essa live. Para nós é uma alegria, um prazer ter a sua presença, você é importantíssimo para nós e você é o motivo pelo qual nós promovemos essa live, para que você possa ser edificado, possa tirar as suas dúvidas e poder enfrentar os dias difíceis que nós estamos vivendo com a fé firmada em Jesus, com a esperança no porvir. Muito obrigado por sua participação. Como eu disse, essa live é promovida pela Faculdade Batista Pioneira, uma instituição de mais de 50 anos de história, uma instituição que tem prezado pela excelência no ensino da Bíblia como palavra de Deus. Nossa instituição está na cidade de Ijuí, Rio Grande do Sul, e aqui você pode cursar teologia, o bacharelado em teologia, tendo um preparo excelente. Nossa faculdade, vale lembrar que nesses anos tem galgado um caminho de muita luta, de muita dedicação, e para a glória do Senhor alcançamos o primeiro lugar entre as faculdades batistas de todo o Brasil. Nossa faculdade alcançou um título de muito bom diante do padrão do MEC. Você pode fazer parte da nossa família, você pode acessar a nossa página batistapioneira.edu.br e conhecer dos nossos cursos, daquilo que nós temos ali oferecer. Olha, queridos, nós temos algumas perguntas que o povo foi mandando durante a semana, nós já estávamos convidando os irmãos a enviarem as suas perguntas. Muito obrigado àqueles que o fizeram. Com certeza vai ser bem esclarecedor esse momento aqui, o pastor Luiz Saião vai nos ajudar, só que nós tivemos que reduzir um pouquinho as perguntas pela quantidade de perguntas e também pelo tempo limitado. Como eu disse, nós temos a presença do pastor Luiz Saião, nosso irmão em Cristo, hebraísta, linguista, é pastor também da Igreja Batista Nações Unidas, trabalha na Rádio Transmundial e vale ressaltar um pedido dele também, que ele é santista. Isso aí, né, pastor? É isso aí. Tranquilo. Muito boa noite a todos. Uma alegria muito grande e podermos estar aqui com vocês, né? A questão dos santos aí, para a gente dar uma descontraída, né? Mas é uma satisfação muito grande. Um abraço aos meus queridos aí, não só da faculdade, como da Convenção Pioneira e também da bela cidade de Ijuí. A gente gostaria de comer um churrasco aí, mas aí churrasco online não dá muito certo, né? Então, a gente marca para a próxima oportunidade e é uma alegria estar juntamente com todos os nossos queridos e todos que estão aí, né? Online acompanhando nós aí neste momento aí. Certo, pastor. Quem sabe fica para uma próxima esse churrasco aí, né? Porque Pois pela live é. não dá para compartilhar. Vai ficar meio difícil o negócio, né? Meio difícil. Mas, pastor, nós propomos o tema e obrigado por sua disposição, dispor do tempo, dos seus esforços e compartilhar de toda a sua sabedoria, de sua caminhada na teologia. Hoje nós vamos estar conversando então sobre pandemia e os sinais do fim dos tempos. Uma pergunta logo de começo ao senhor: qual é a relevância desse tema nos nossos dias? O senhor poderia falar um pouquinho? Olha, com certeza. O que acontece, né? Nós temos nitidamente nas Escrituras a ideia de Deus ser um Deus que age na história, né? Isso quer dizer que as coisas não estão soltas, que elas não acontecem no vazio, não são um mero acaso, e que a trajetória da caminhada humana e também do universo, ela tem começo, meio e fim.
E ela aponta para uma referência final, né, para um ponto definitivo, apoteótico da história, né? E a Bíblia Uhum. fala isso com clareza e ela fala a respeito desse desfecho da história. E Jesus enfatiza isso, você vai ver isso em Mateus 24, em Lucas 21, em Marcos 13. Isso volta a aparecer na teologia de Paulo. Também nós temos aí outros textos não paulinos, né, nas cartas de Pedro. E, claro, o Apocalipse, por definição, né, aponta para essa realidade. E ela, claramente, os textos falam de sinais da vinda, né? Uhum. Especialmente a partir daquilo que Jesus diz, um destaque aí, especialmente para, eu diria, mais detalhadamente em Mateus 24 e Lucas 21, né? Uhum. E aí, toda vez que parece que o trem está saindo do trilho, né? Toda vez que a coisa assim sai fora do nosso planejamento, quando a gente começa a ver uma série de situações que trazem um sofrimento maior para a experiência humana, a tendência normal é o pessoal fazer uma conexão direta, uma relação direta, dizendo o seguinte: olha, o que está acontecendo agora está relacionado com isso. Então, na verdade, nós temos aqui o contexto do final dos tempos, daquilo que já está cumprindo as profecias bíblicas, né? Então, assim, Uhum. uma coisa interessante, né, a gente vê que, Natan, é que sempre na história, toda vez em que acontecia alguma coisa desse tipo, como uma grande epidemia, como um momento de guerras, de conflitos, ou mesmo abalos na história humana, o pessoal sempre dizia, olha, tá aí, é o final do mundo, o tempo já acabou, né? Na própria época de Jesus, teve uma comunidade, por exemplo, que foi para o deserto, né, dizendo, olha, não tem Uhum. mais o que fazer, tudo já se perdeu, não tem mais esperança, vamos esperar aqui o fim do mundo, porque as coisas chegaram no seu nível extremo, isso há 2000 anos atrás, né? Então, nesse cenário, né, toda vez que muda de século, quando muda de milênio, então, chegando perto do ano, né, 900, 1300, mudar do ano 1000, e como a gente viu do ano 2000, essa conexão escatológica, ela aparece com toda a força conforme a gente poderia imaginar ou esperar, né? Uhum. Certo, pastor. Realmente um tema muito importante e como a gente até estava conversando uns minutos atrás aí, o povo tem se preocupado bastante com essa temática. Nós temos visto um bom número de lives, de textos redigidos por teólogos, pastores a respeito dessa temática e dentro das igrejas também vários questionamentos nesse sentido, né? Uma segunda pergunta que nós temos aqui, ainda pegando essa linha do que o senhor abordou, por que será o tema fim dos tempos geralmente é lembrado pelos cristãos em momentos de luta, de dificuldade, de tribulação? Essa lembrança não deveria fazer parte da vida cristã? Por que o povo lembra só quando o negócio está difícil? Olha, é interessante, né? De um lado, uma das questões que envolve esse aspecto é o fato de que nós temos a realidade de que nós temos a situação sob o nosso controle, né? E se está tudo sob o nosso controle, então, assim, parece que Cristo vem, mas não tanto, né? Porque os Uhum. meus negócios estão indo bem, as coisas estão funcionando, o mês que vem tem casamento na família. Então, quer dizer, não é possível que Deus vai entrar aqui para atrapalhar essa festa, porque não é o momento ainda, né? Então, essa perspectiva de que as coisas estão debaixo do nosso planejamento, da nossa organização, traz para a gente uma ideia de que as coisas estão, assim, vamos dizer, tranquilas, né? Inclusive, uma coisa interessante é que a proposta da escatologia na história, ela sempre teve muito ligada ao momento que as pessoas estavam enfrentando. Então, por exemplo, quando o cristianismo estava enfrentando uma grande dificuldade, uma grande perseguição, a perspectiva era muito limitada, como a gente vê no começo, no primeiro século, o pessoal dizia, ó, Cristo já está chegando.
Você vai ver isso Uhum. nas cartas dos Tessalonicenses. Paulo tem até que dizer, pessoal, calma, não é bem assim, tem que observar os sinais antes, né? Sim. Depois que a igreja adquire uma preponderância de ordem política, que ela tem um domínio geral da cultura, do governo, né? Aí o pessoal diz, não, o reino de Deus já está funcionando, né? Nós somos Uhum. a expressão desse reino aqui, então esse negócio não é para já, né? Quando a gente chega no século XIX, vai virando o século XX, e surge uma série de dificuldades, o pessoal volta a dizer, não, não, olha, a volta de Cristo está próxima, né? Então é interessante observar isso, e como, em parte, acho que o pessoal tem razão, como tem muita coisa que está relacionado com o que Jesus disse, surgiu uma grande tribulação e que haveria sinais, né? As pessoas, então, reagem de uma maneira, eu acho que agora é o tempo. Mas, de fato, Uhum. você tem razão. Uma frase muito interessante que Lutero disse, né, e ele tinha toda a razão, que a gente deveria viver como se Jesus tivesse ressuscitado ontem, Uhum. tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Em tese, os discípulos de Jesus deveriam estar prontos, né, para essa realidade da vinda de Cristo, mas nem sempre as coisas acontecem dentro da previsão mais razoável, mais adequada, e as pessoas, de fato, acabam vivendo uma postura assim, mais ou menos ao sabor, né, dos elementos que acontecem à sua volta e parecem indicar isso. E olha que isso é diferente de um lugar para o outro, né? Por exemplo, hoje a gente está enfrentando uma situação em que nós temos limitação de ambiente de culto, né? Muita gente está Uhum. achando isso um grande problema. Boa parte do planeta não tem nem que pensar sobre isso, porque não tem essa possibilidade. Já está acostumado a fazer momento de adoração e de culto, né, no ambiente da sua casa, né? E aí, então, o Uhum. negócio é complicado, né? E aí a gente precisa, acho que a nossa experiência agora deve nos ajudar a viver intensamente o presente à medida em que a gente tem a perspectiva do futuro iminente da volta de Cristo no nosso radar, vamos assim dizer. Uhum. Aproveito essa colocação do pastor para desafiar aqueles que estão nos assistindo. Será que você não está lembrando da volta de Cristo apenas nesse momento de dor? Né? Mas também aproveite esse momento para refletir como está a sua posição com Cristo. O pastor já mencionou um pouquinho ali, eu vou voltar um ponto a respeito dos sinais. Né? Nós temos Pois não. visto muitas colocações, algumas pessoas pegando textos bíblicos, às vezes parece meio forçado para algumas situações, mas a gente sabe o zelo que tem que ter com a palavra de Deus, não dá para sair colocando versículo bíblico em tudo que acontece no dia a dia, em cada segundo, em cada minuto. Tem sim algumas coisas no nosso dia a dia que vão sendo sinais que a palavra está nos mostrando, mas pensando nisso, pastor, o senhor já mencionou a respeito de dois textos que falam dos sinais, que é Mateus 24 e Lucas 21. A gente poderia olhar para o Covid, para essa pandemia, e dizer que a pandemia se encaixa nesses sinais que esses dois textos que vão refletir uma prédica de Jesus, daria para a gente aliar os sinais com a pandemia, ou seria precipitação do povo de Deus ao dizer isso? Olha, a gente precisa aí fazer a compreensão mais adequada do estudo da escatologia. Aliás, a turma que está nos ouvindo, né, pode aproveitar e depois aí estudar, fazer um curso aí na Faculdade Batista Oh! Pioneira sobre o assunto, porque o que acontece? Quando a gente pensa em escatologia, a gente pensa nos últimos dias, né, nos Uhum. sinais dos tempos. Só que quando a gente pensa em últimos dias, geralmente a gente fala, bom, os últimos dias são o tempo de agora, ou o tempo daqui para frente. Mas na perspectiva bíblica, os últimos dias, eles têm início desde a vinda de Jesus, desde a época do Novo Testamento. Quando você abre Atos 2, por exemplo, na ocasião do Pentecoste, a gente vai ver lá que Pedro está dizendo, o que vocês estão vendo aqui é o que foi
dito pelo profeta Joel. Joel 2, versos 28 a 32, ele deixa claro que nos últimos dias iriam acontecer alguns dos sinais que eles estão vendo no Pentecostes. Mas não só ali naquele momento. Depois ele fala também de sinais no céu, no sol e na lua, e que são coisas futuras. Então, assim, desde a criação, desde a existência do homem, desde Adão e Eva até o nosso tempo presente, os últimos dias começam na época de Jesus. E aí tem dois elementos interessantes nessa história, é que essa situação da volta daquilo que envolve os últimos dias tem realidade se cumprindo na época do Novo Testamento. Por exemplo, parte do que a gente vê em Mateus 24 e em Lucas 21 se cumpre com a destruição de Jerusalém no ano 70. Verdade. Isso também tem realidade na trajetória da igreja, através dos séculos, e tem sim um desfecho apoteótico que envolve o futuro e, vamos dizer, aí, o escatom final. Por que isso é tão importante? Porque a pergunta por exemplo, quando é que é a grande tribulação? Num certo sentido, no Apocalipse, a grande tribulação reflete o período de Nero, né, que foi imperador do ano 54 a 68, e o Apocalipse está refletindo as pessoas que estão sofrendo, aguardando a vinda de Cristo, eles estão ali passando por isso, e o livro está trazendo uma mensagem de consolo, dizendo: Deus tem conhecimento de tudo, tem o poder, e no final o reino do seu Cristo será vitorioso, e o reino de Roma vai perder o seu poder, e a morte não é o nosso fim, nem a nossa derrota. Ao mesmo tempo, todos aqueles que querem viver de maneira consagrada em Cristo Jesus vão padecer perseguição. Essa tribulação que envolve sofrimento e perseguição para o povo de Deus também atravessa a história, mas não deixa de haver, no final, uma grande tribulação. 1 João diz que muitos anticristos têm saído pelo mundo. Num certo sentido, Nero é um anticristo, mas vai haver um anticristo final. Então, como o texto bíblico é meio biflex, né? Ele aponta para o passado e para o futuro ao mesmo tempo, ele traz para nós uma coisa muito interessante que a gente chama de escatologia, que funciona numa tensão dialética, onde o reino já chegou e está presente desde a vinda do rei do Messias, mas ele ainda não veio na sua plenitude. E essa tensão entre o já e o ainda não, eles regulam o pensamento escatológico. Então, não existe muita atenção a epidemias nos textos propriamente dito. Mateus, por exemplo, não menciona, mas Lucas menciona. Mas não dá uma atenção extraordinária, né? A gente vai ver um sinal de elementos ligados à epidemia mais, por exemplo, no derramar da ira divina em Apocalipse, né? Mas o que acontece? Não dá para a gente pegar um único aspecto e ver uma profecia, digamos, isolada, sem observar o quadro geral de tudo e dizer: por causa do terremoto em tal lugar, por causa da situação que está acontecendo em tal país, eu sei que o fim do mundo chegou, porque Jesus fala de diversos sinais. Então, a gente pode dizer: o Covid é o Apocalipse? A resposta é não. Não é o ponto definitivo final. O Covid pode estar integrado ao quadro geral que tem a ver com a ação final de Deus na história? Pode ser que sim, né? A gente não tem autorização para marcar a data da volta de Cristo na agenda. Jesus já disse que esse procedimento não vai dar muito certo. Mas ele apresenta uma série de sinais, e eu vou dizer para você, Natan, que alguns desses sinais são absolutamente necessários e fundamentais, e eles ainda não se concretizaram. E ainda que a gente possa dizer, uma epidemia como essa, será que é um preparo para um início de dores? Eu posso até dizer que não é impossível que seja, mas não devemos acelerar para não derrapar na curva, né? Porque esse negócio de ouvir meia dúzia de coisas e achar
que é o fim do mundo, já capotou muita gente através da história e não aliás, é uma coisa recorrente, né? No Verdade. final dos anos 70, dos anos 80, quando foi no ano 2000, então, no 2010, teve até o fim do mundo maia em 2012, né? É verdade. Depois, agora, mais recentemente, teve todo ano, eu que mexo com essa área, que mexo com hebraico, que vou muito a Israel, todo mês eu recebo gente me escrevendo, olha, está acontecendo isso, o senhor já não acha que é o Apocalipse, né? Então, de fato, existe um certo desequilíbrio aí, e depois a gente pode falar sobre quais são esses sinais importantes aos quais a gente deve prestar atenção. Ok, pastor. Realmente temos que ter muito zelo. Tem gente aí que sai trazendo apocalipse para qualquer momento que aconteceu aí, né? Deu uma Com chuva certeza, mais pesada, é o apocalipse, né? Então temos exatamente. que ter um zelo quanto a isso. Tem um texto de Apocalipse, o senhor mencionou, a respeito de texto lá de Apocalipse que fala a respeito de peste. E um texto bem interessante, o texto lá de Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, que diz o seguinte: Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Pastor, olhando para esse texto, o senhor já mencionou que não tem como ficar forçando e dizer que o Covid ele é o apocalipse aqui. Mas como a gente poderia olhar esse texto relacionando um pouquinho do que nós estamos vivendo agora, ou não dá para aliar o que estamos vivendo? Esse texto ele diz respeito a algo numa proporção muito maior que virá no futuro. O que o senhor teria a dizer sobre esse texto? Então, o Apocalipse traz essa expressão do juízo de Deus sobre a terra. Porque qual que é a grande questão que está na cabeça da igreja primitiva? Jesus é rei, ele é o Senhor, ele venceu a morte, ele foi e ele deve voltar e vai voltar logo. Só que as coisas estão complicando muito, né? Você tem o Império Romano crescendo, o Império Romano agora está mais opressor, o imperador se declara divino, e o povo de Deus está só, vamos dizer assim, levando pedrada e chumbo o tempo todo. Então, eles levantam o questionamento, né? Os apóstolos morrem no martírio, a igreja sofre perseguição, e aí, então, a pergunta é, vai ficar por isso mesmo? A resposta é não, porque aquele que foi morto, aquele que é o cordeiro, ele também é o leão de Judá. Então, a visão de Jesus no começo do Apocalipse, glorificado, mostra aí ele como Senhor e como juiz. E aí, na primeira parte do Apocalipse, você vê essa diretriz para as comunidades do povo de Deus nas 7 igrejas da Ásia, e você tem a visão do trono, você tem o capítulo 4 e 5 para ambientar o que de fato significa o evento de Cristo, e do capítulo 6 até o 19, aí a gente falando português, claro, é a hora que o bicho vai pegar. Então você tem aí o derramamento da ira de Deus que se manifesta pelos 4 cavaleiros, você tem os ais, você tem as trombetas, você tem o derramamento dos cálices, né, da ira de Deus, e o julgamento vai atingir, como quem diz assim, quebrando o poder autônomo, autossuficiente, ante Deus, derramando o seu juízo sobre a terra. E lá tem esses 4, e entre eles, nesse ambiente de mortandade, a gente tem esse elemento de praga, até porque o pano de fundo de Apocalipse é muito o livro de Êxodo, por causa da libertação. A mesma derrota que Deus vai, vamos dizer, trazer sobre o Egito, sobre a Babilônia, traz agora sobre a Roma no seu sentido completo. Então, num certo sentido, eu diria para você que essas manifestações dessa ira divina já estiveram presentes na história, já marcaram a sua presença, e até uma coisa interessante, porque essa ira divina, ela ao mesmo tempo se manifesta junto com a sua misericórdia, porque elas têm um papel de redefinir a cabeça da humanidade, né? Dar uma oportunidade de entender a realidade, e
elas também têm um papel importante de impedir que o mal se propague sobre a terra. E, ao mesmo tempo, em meio a isso, Deus preserva aqueles que estão em aliança com ele, ainda que eles venham a sofrer. E então, nesse processo, a gente pode dizer, eu não diria que o que está acontecendo é algo especialmente assim muito diferente, porque nós tivemos epidemias na história que mataram mais gente em proporção maior do que o que nós estamos vendo hoje. Não quer dizer que o que está acontecendo hoje é uma coisa que não mereça uma atenção Uhum. assim diferenciada. Realmente é algo que a gente deve prestar atenção, mas não dá para estabelecer o aspecto de que é um elemento único, que o que está acontecendo está ligado com aquele cavalo específico, é Uhum. ir além do que a gente deveria na compreensão do texto aí. Tá? Certo, pastor, certo. E o senhor mencionou sobre uma ligação na interpretação com o Êxodo e o Apocalipse, né? É interessante ver que no Êxodo muitas das coisas que aconteciam, dos sinais, das pragas, não atingiam o povo de Israel. Uma pergunta que é bem legal de se perguntar, mas difícil de se responder, é a seguinte: seria essa pandemia fruto da ira de Deus contra a humanidade caída? Caso positivo, como encarar o fato de cristãos serem acometidos pela pandemia? E aí, pastor? Excelente a pergunta, e a minha resposta é que a pandemia tem a ver com a ira de Deus. Por Uhum. quê? Porque a ira de Deus é a manifestação divina diante da atitude humana que se opõe a Deus e traz o provocar a irritação de Deus diante de uma atitude perversa do ser humano. E aí nós temos dois fatores importantes aqui. Ainda que o povo de Deus não seja objeto dessa ira divina, isso não quer dizer que Deus nos livre da ira, mas ele nos livra em meio à ira. Ele nos livra em meio à tribulação. Então, por exemplo, o que os cristãos estavam passando no primeiro século? Por acaso a ira de Deus não atingia eles? Então, tem um fator primeiro muito importante, é que a gente não consegue raciocinar biblicamente, que é o conceito de solidariedade. O que quer dizer isso? Que uma vez que o mal esteja presente, porque eu sou criatura finita que faz parte de um ambiente, eu vou ser atingido. Então, quando tem um terremoto, o terremoto não mata só gente descrente. O terremoto não atinge só as pessoas malvadas, né? Não cai só o teto da casa do indivíduo que era descrente e mal, né? Por quê? Porque nós vivemos num mundo caído e fragilizado, sujeito às intempéries, e a chuva cai sobre os bons e os maus da mesma maneira. Então, em função Uhum. disso, a gente não pode dizer que no derramar da ira de Deus no Egito, os israelitas saíram sem problema nenhum. Eles ficaram em quarentena, sem poder sair de casa, com a comunhão limitada. Eles tiveram um problema, quase a totalidade do grupo não nem chega na terra prometida. Quem entra lá é Josué e Calebe. Muitos são mortos no deserto. Porque Deus livrou Israel, quer dizer que está tudo bem? Então a gente tem que entender, e aí eu vou dizer uma coisa meio pesada e complicada, que essa expressão da ira divina também é importante para mostrar a reprovação de Deus, inclusive para as pessoas da igreja. Porque não é porque o Uhum. indivíduo é nominalmente cristão e ele vai numa comunidade aí que está tudo certo, e porque ele está ligado a um grupo X, a ira de Deus fala, ele tá ele entrou ali no templo, então eu vou passar e vou pegar o sujeito em outro lugar. A coisa não funciona assim. E é importante observar isso, que é um fator interessante, porque mesmo no Apocalipse, a manifestação da ira de Deus, porque na nossa cabeça limitada a gente fala assim, a ira de Deus é o oposto da sua bondade e da sua misericórdia. Não é. A ira de Deus, ela é o que a gente chama de um contraponto. Ela não é uma contradição. Isso significa que quando Deus, por exemplo, manda o dilúvio,
Ele está amenizando a destruição do mundo, trazendo juízo sobre aquela sociedade perversa, mas está preservando Noé. Venoach matzah chen beinei Yehová. E Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Da mesma forma, você vai ver em outros ambientes, porque essa expressão da ira divina é uma oportunidade para o ser humano, né, parar. Agora nós estamos tendo um sabático obrigatório, né? Temos que rever uma série de coisas. Inclusive, muita gente vai rever a sua teologia, a sua eclesiologia, seu jeito de pensar. Então, a gente não pode fazer essa relação de oposição, até porque o desfecho do Apocalipse é o quê? É a ira de maneira plena sobre os que rejeitam a graça de Deus e a misericórdia na sua plenitude, trazendo vida eterna permanente para aqueles que se abrigaram aí sob a graça divina que foi oferecida, né? Então, eu sei que é um negócio do mundo pós-moderno muito difícil de aceitar, né, essa ideia de ira divina, mas o pessoal, gostando ou não, continua no texto bíblico, tem um papel importante para o nosso entendimento, nossa teologia, nossa espiritualidade, e nos ajuda a entender que Deus é Deus, Ele é o Senhor de toda a terra, Ele tem todo o poder, e Ele vai executar juízo e vai executar a expressão da sua graça plena no eixo da história, o que Ele faz tantas vezes, com muita frequência, e o fará de maneira definitiva. Certo, pastor. Muito obrigado por responder essas perguntas. Realmente, essa live está sendo muito mais do que um trocar de algumas ideias, está sendo uma grande aula, com certeza, para todos aqueles que estão participando conosco. Gostaria de fazer uma breve pausa aqui para compartilhar sobre os cursos que nós temos aqui na Faculdade Batista Pioneira. Como eu disse no começo, temos uma longa trajetória de dedicação ao reino de Deus, ao preparo dos vocacionados, temos como lema vocação levada a sério. E se você deseja conhecer mais dos nossos cursos, como Faculdade Batista Pioneira, você pode acessar o nosso site, batistapioneira.edu.br, e ter mais informação dos cursos que nós temos oferecido. Temos cursos presenciais, o bacharelado em teologia, curso de 4 anos, um curso excelente, sou fruto desse curso, fui grandiosamente abençoado no tempo que estive aqui cursando e hoje tenho o privilégio de estar trabalhando nessa instituição que tem sido uma grande bênção com o povo à sua volta. Também nós temos o projeto Wake Up, um projeto para a gurizada, para a galera jovem que deseja ser resposta de Deus para essa geração, um projeto de 6 meses que vai revolucionar a sua vida. E também compartilhamos um pedido de oração ao povo de Deus para que estejam intercedendo por essa faculdade, estejam intercedendo para que Deus possa continuar sustentando a sua obra, mas também pelo processo que nós estamos galgando para oferecer ainda em 2021, se o Senhor assim nos permitir, o curso de bacharelado em teologia EAD. E temos aqui uma notícia ótima, uma notícia quente, uma exclusividade. Pastor Luiz Saião vai ser parte do nosso corpo docente, vai estar lecionando História e Geografia Bíblica, Hebraico e Evangelhos. Pastor, o senhor recomenda esse curso? Opa, aí que começa a grande tribulação. Agora nós vamos entender o Apocalipse. Olha, brincadeiras à parte, Natan, é uma grande alegria. A gente tem uma grande amizade aí com o pessoal da Pioneira, né? Com muita satisfação. E, de fato, a gente não só recomenda, como solicita a todos, né, que se envolvam. Nós vamos ter coisas especialmente aí preparadas. Nossa amizade aí com a faculdade já é de longo tempo, através de certos cursos intensivos, aulas, uma grande assim satisfação de estar junto com o pastor Dr. Clayton aí conosco, né? E todos são aí recomendados, né? Imagina só estudar arqueologia, né? Estudar evangelhos, estudar coisas ligadas aí ao Antigo Testamento, vai ser uma oportunidade especial. A gente recomenda e logo, logo aí a gente vai estar em sintonia com o hebraico, né? Uma oportunidade muito boa. Então, a gente não só agradece o privilégio, a oportunidade de servir, como convida todo o nosso pessoal a fazer, e até porque esse curso vai ser feito à distância, né?
Isso. através do EAD, então a gente tem condição de interagir aí com uma facilidade muito grande, uma grande alegria, uma honra. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês. Para nós é um grande privilégio ter o senhor como parte da nossa equipe e com certeza vai ser grande bênção. Aqueles que tiverem o interesse em saber um pouquinho mais, podem entrar em contato conosco através de nossas páginas do Facebook, do Instagram, ou pode ir em nosso site, repetindo, batistapioneira.edu.br, mandar uma mensagem lá nos contatos que nós vamos colocar o seu nome numa lista de contatos que a gente tem para poder ir informando como está andando esse processo. Mas, bom, pastor, vamos dar continuidade aqui em nossos questionamentos. Vamos lá. Tem mandado aqui algumas perguntas, nós temos ainda aqui alguns pontos para avançar. A pergunta seguinte é a seguinte: que conselho o senhor daria para evangélicos e até alguns líderes e pastores que têm compartilhado nesses últimos dias que a cura do Covid, a cura para essa grande pandemia vai vir como uma marca da besta? Não são poucos que estão compartilhando por aí que a tal vacina vai ser a marca da besta. Que conselho o senhor daria para esses irmãos? Olha, eu me lembro, há uns anos atrás, quando começou a surgir a ideia de um grupo de países na Europa que formou um mercado comum europeu e a sede ia ser na Bélgica, e alguém chegou até a publicar uma vez, eu vi que o endereço do lugar ficava no número 666, e aí o pessoal já sabia que era a marca da besta. Qual que é o problema de fazer a escatologia no sentido inverso? Quer dizer, primeiro você vê o que está acontecendo, acha que tem uma suspeita e depois vai procurar o texto bíblico para encaixar com isso. Esse método é muito complicado, né? Quando o líder maior da União Soviética, lá, o Gorbachev, apareceu e ele tinha uma mancha na testa, meu amigo, ninguém tinha dúvida que o Gorbachev tinha a marca na testa, é a marca da besta, e, portanto, está tudo definido, né? É muito inadequado, porque quando a Bíblia fala, por que a Bíblia fala de marca na mão e na testa? Porque na época romana era assim que a gente marcava um escravo. O escravo era marcado porque ele pertencia e a marca ficava na mão, ficava na testa. Então você tem que entender o ambiente, o contexto cultural que reflete o que o Apocalipse está querendo nos ensinar. E aí o pessoal lendo o Apocalipse, sem entender que é um livro de uma literatura específica, que tem a sua linguagem própria, que está cheio de simbolismos, esses simbolismos dentro da cultura hebraica, no ambiente greco-romano e numa literatura hebraica que evoca muito, mas muito o livro de Gênesis e o livro de Êxodo. Você chega na Nova Jerusalém, por exemplo, você vê o Éden urbanizado, né? O foco é Gênesis lá atrás. Então, quando você entende isso, é muito complicado você ler o Apocalipse e ficar tentando achar elementos literais. Eu vi uma besta que surge do mar. Já sei, o Godzilla. Não, não é. O significado está ligado com o símbolo que aquilo envolve, não com o elemento literal. O que é que o Apocalipse está dizendo para nós? Que é verdade que nós devemos ter no futuro uma tentativa de controle total a partir da união do poder religioso e político, e que vão se centralizar na figura daquele que vai se propor estar no lugar de Cristo, sendo assim um falso Messias. Agora, isso vai ser literalmente uma marca na mão da pessoa. Então, quer dizer, toda vez que surge uma coisa diferente de maneira global, o pessoal diz, olha, está aí o anticristo. Surgiu o rádio. O que o pessoal diz quando surgiu o rádio? Aí está o príncipe das potestades do ar. Surgiu o carro. O pessoal, como assim o carro? A pessoa está andando nessa velocidade de 40 quilômetros por hora. Isso aqui é mais uma arma do inimigo, né? Para poder. Surgiu o computador. Quem não lembra? Faz pouco tempo todo mundo falou que o computador era a prova do anticristo. Né? A Código de internet. barras também, né? Quando Código de surgiu. barras 666. Então, quer dizer, pessoal, não é o caminho. O que realmente tem a ver com o anticristo? O controle das pessoas sejam por todas as vias possíveis. Então, o problema não é você procurar a via, se a via vai ser aqui e ali, é você se fortalecer
na palavra de Deus e está firme para qualquer que seja o método utilizado, que esse não é tão importante, você esteja firme. Agora, se você se deixa dominar por outras ideologias, tem o seu coração, a sua mente controlada por elementos que se opõem à vontade e à verdade de Deus, quando surgir um engano, seja ele no pacote de pururuca, ou através da internet, ou no pendrive, ou no queijo parmesão, entendeu? Você, ou até na erva mate, você vai se dar mal. Então, é necessário raciocinar direito. Certo, certo. Muito obrigado, pastor. Realmente temos que tomar muito cuidado, né? Marca da besta se torna qualquer novidade. Temos que Pois ter é, muito zelo. qualquer coisa que surge aí, né, o É, pessoal acha que é o fim do mundo. que coisa. Pastor, nós temos recebido aqui algumas perguntas do pessoal. Recebemos uma pergunta aqui da Alice, relacionando com a pergunta, a quinta pergunta que nós fizemos a respeito da ira de Deus. A pergunta é a seguinte: podemos ver, além da ira de Deus, a pandemia como consequência dos atos humanos quanto à natureza? Boa pergunta, e de novo a gente tem que voltar para a maneira de entender o raciocínio bíblico, né? Quem somos nós? Nós somos filhos de um rapaz chamado René Descartes, um filósofo francês, racionalista, né, que viveu até 1650 e que nos deu principalmente o nosso jeito de pensar a realidade. Então a gente trabalha de maneira analítica e fragmentária. Então o mundo da modernidade, o mundo racionalista, empirista e iluminista, fez com que pegasse o quebra-cabeça e jogasse no chão. Todas as peças estão separadas. Então a gente faz, isso aqui é uma questão psicológica, aqui nós temos uma questão antropológica, aqui nós temos uma questão espiritual, aqui nós temos uma questão física. O que que a Bíblia apresenta? Apresenta o ser humano na sua unidade e na sua complexidade. E a experiência à nossa volta também. Então a pergunta é: quem é que traz o vento? Quem é que traz a chuva? A chuva é mandada por Deus, ela é um fenômeno natural, ela é consequência da ação humana. Qual que é a resposta? Ela é tudo ao mesmo tempo. Então, quem é o Senhor? O Senhor é o Senhor de Naum 1:3. O Senhor tem o seu caminho na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Então, se o ser humano desrespeita princípios de Deus e age de uma maneira a prejudicar o meio ambiente, e isso tem desdobramentos, isso é, ao mesmo tempo, um fenômeno que envolve elementos naturais, elementos éticos, elementos sociais, e não deixa de ser também um elemento que envolve a ação de Deus, da ira divina. Por quê? Porque Deus é todo-poderoso e bondoso, e ele poderia ter impedido, ou ter acelerado, ou interferido nesse processo por qualquer tipo de causa. Então, não é muito razoável a gente fazer uma distinção, porque o processo acontece com a interação de todos os aspectos. E por isso o texto bíblico registra isso dessa maneira, né? Não quer dizer que aquilo que Deus fez não tenha conexão com a realidade natural, e não quer dizer que a coisa que a gente chama de natural envolve um afastamento, um distanciamento de Deus. Tudo está dentro de uma realidade integrada, não é um universo platônico, não é um universo que a gente às vezes acaba tendo como referência para poder pensar o mundo. Ok, pastor. Muito obrigado. Temos aqui alguns questionamentos que a gente poderia aliar aqui. Alguns irmãos que nos mandaram perguntas bem similares aqui, da Evelyn, da Renata, do Lucas. Pode falar, pastor. Eu queria fazer uma consideração importante, que eu acho que vai ajudar a gente a pensar um pouquinho sobre o assunto. Quando a gente fala dos sinais da vinda de Cristo, a Bíblia fala de guerras e rumores de guerras, fala de terremotos, de sinais no céu, e de fato a gente deve prestar atenção porque
As estatísticas mostram que nos últimos 100, 150 anos, tudo isso acelerou muito. No século XX, nunca se matou tanta gente na história humana, com tudo que aconteceu, por exemplo, na antiga União Soviética, nas Sim. duas guerras mundiais, nos sistemas totalitários do mundo, aquilo que aconteceu na China, em vários lugares, né? Realmente o nível de mortandade é uma coisa impensável, a quantidade de pessoas que perderam a sua. Só a Segunda Guerra Mundial tem aí um saldo de mais de 60 milhões de mortos, né? E a Bíblia fala de perseguição, e em parte, a intolerância contra a fé cristã tem crescido, inclusive no mundo ocidental. Em alguns lugares, essa perseguição é mais acentuada. A Bíblia diz que essa volta de Cristo não é um negócio psicológico, não, é uma volta real e visível. E é interessante, a Bíblia diz, e eu sei que tem gente que tem a sua consideração teológica diferente, mas é muito difícil de escapar disso, que esse momento da volta de Cristo envolveria o que ia acontecer com a nação de Israel, ou com o povo judeu. Duas coisas chamam a atenção. Primeiro, é o que diz Lucas 21, que até que se complete o tempo dos gentios, Jerusalém será pisada por ele. E não tem como você entender isso de uma outra maneira. Jerusalém é destruída e dominada pelos gentios de maneira definitiva no ano 70, e nunca mais Jerusalém teve fora do domínio gentílico, só a partir de 1967. Muitas profecias falam de uma restauração do povo judeu. Em alguns contextos teológicos, isso é, na minha opinião, excessivamente espiritualizado. E de uma maneira impressionante, isso é único na história. Nada é igual ao que aconteceu com Israel. O povo judeu volta em grande quantidade para sua terra de origem, e eles mantêm a mesma língua, a mesma cultura 2000 anos depois. É o único povo da terra que fica fora do seu ambiente primeiro e mantém isso e por 2 milênios. Então, a coisa mais impressionante é que uma grande quantidade de judeus hoje começa a crer no Messias Jesus. Isso nunca aconteceu na história. Eu sei que está todo mundo sentado, se eu falasse aí o pessoal ia acabar caindo, eu estou com medo aí talvez do Eduardo, que não está sentado, porque hoje há uma proporção de judeus que creem em Jesus, proporção maior do que europeus e asiáticos. Uau! Que assumem uma posição de eu sou discípulo de Yeshua, de Jesus. Então, isso é um negócio muito diferente, que precisa ser considerado. E que me parece que, diante de tudo que tem acontecido na história, o que está envolvendo o povo judeu é especialmente significativo de que nós, de fato, caminhamos para um desfecho da história, que é uma situação única. E a outra coisa surpreendente é que o evangelho do reino, alguém até colocou a pergunta aqui, ele seria pregado a todas as nações, então viria o fim, em Mateus 24:14. E todas as nações envolve todas as tribos e povos do mundo, né? Tanto é que de toda a tribo, tribos, povos e raças, muitos virão diante do trono do Cordeiro, adorá-lo, né? E olha que nós nunca conseguimos fazer isso. Na história inteira da fé cristã, das missões, ninguém fez isso, nem no começo e nem através dos séculos. A primeira vez na história em que isso se torna uma possibilidade agora. Porque o pessoal chora, é muito negativo, e em parte pode ser porque parece que também está acontecendo uma apostasia, né? Uma grande parte de pessoas da cristandade hoje, se você analisar a fundo, não crê na Bíblia e não crê em Cristo do jeito que os evangelhos ensinam. Alguma coisa está errada com muita gente que tem, digamos assim, o nome ligado à cristandade, mas não mostra nenhuma relação verdadeira com o evangelho e a mensagem de Cristo apresentada ali. E aí, quando a gente vê que esse evangelho começa a atingir todas as nações,
Eu vou dizer para você, nós temos aí 7.500 línguas Uhum. no mundo, mais ou menos metade delas já tem alguma porção da Bíblia traduzida para os seus grupos. Mas o grupo das 3.000 e tantas que não tem é um grupo de 200 milhões de pessoas. É um grupo Uhum. relativamente pequeno, maior parte deles no sul e sudeste da Ásia. Então, eu diria, não dá para chegar ao fim sem que todas as nações ouçam. Por isso que o Covid não parece ser o desfecho apoteótico último, mas que a gente deve ficar preparado, deve prestar atenção, porque para a glória de Deus, pela primeira vez, com tudo aquilo que o pessoal viu de recurso que anunciou que era obra do mal, através da imprensa, da tecnologia, dos meios digitais, da tudo que foi feito, especialmente nos últimos 70 anos, o Evangelho avançou como nunca e está fazendo coisas que a gente nunca imaginou. E é surpreendente ver o crescimento, eu vi isso de perto. Eu estava Uhum. numa reunião internacional no sudeste da Ásia e eu tive que dar uma parada ali e chorar, porque eu vi gente da Mongólia, do Nepal, do norte da África, de lugares que eu nunca poderia ter imaginado, ali se prostrando e adorando a Deus, e eu me lembrei daquilo que o Evangelho dizia. Eu vi gente fazendo isso em Jerusalém e depois vi na tribo indígena. E eu falei, que Oh. coisa impressionante é o poder de Deus atingindo essas pessoas que não têm nada a ver e transformando esse pessoal em irmão, né? Eu vi no interior do Paraguai, no meio de uma tribo, de uma aldeia alcançada pelo Evangelho, um irmão ajudando aqueles índios. Eu falei, você é da onde? Ele falou, eu sou da Nova Zelândia. Eu falei, uau, da terra dos Maores? Ele falou, isso, eu sou metade inglês, metade Maori. Aí como é que pode isso? Essa pessoa está ajudando os índios no interior do Paraguai, porque o Evangelho, o poder de Deus alcançando toda Amém. tribo, povo, língua, raça e nação para o grande desfecho da história. Então aí é muito extraordinário a gente pensar nisso, né? Uhum. E queria ainda fechar com uma coisa que talvez a gente não entenda. Quando a gente passa por um momento desse, a gente começa a arrancar os cabelos, ficar perturbado. Mas Jesus ensinou o contrário. Se tudo começar a dar errado, pode começar a cantar. Vocês levante a sua cabeça, porque próxima está a sua redenção. E o que que acontece? Como a gente é bobo, é tonto, e a gente caminha nessa trajetória de autossuficiência e dependência de Deus, Deus provoca a sua instabilidade, manifesta a sua reprovação em relação a nós, trazendo desconforto e dificuldade para que isso impeça que a gente se autodestrua. E Uhum. aí vem um negócio muito louco na Bíblia, que é a bênção do sofrimento. Não é um negócio muito doido que Israel é povo de Deus e só leva chumbo? Que a igreja primitiva tem o poder do Espírito Santo, ressuscita os mortos, e o pessoal morre apedrejado, morre como Marte. As pessoas passam pelo que passam. Isso quer dizer que Deus sabe que os Uhum. nossos valores, que aquilo que a gente entende como prioridade, está fora do lugar. O Salmo 119, 71 e 72, eles dizem assim: antes de ser afligido, eu andava errado, Uhum. mas agora eu estou entendendo os teus mandamentos. Os teus mandamentos, para mim, são mais importantes do que muita prata e muito ouro. Então, assim, eu acho que Deus está nos dando uma oportunidade, dando uma brecada na curva total, para a gente balançar no carro e bater a cabeça, para a gente dar uma parada e avaliar nossa vida. Quais são os nossos valores? E que essa instabilidade sirva para que a nossa vida seja colocada para a glória de Deus, para o serviço do reino, para ser canal de bênção, porque a gente vive de uma maneira que às vezes é complicado até a gente comentar. Então Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude
aí a encaminhar a nossa vida de uma maneira que o glorifique de verdade, por uma experiência difícil que a gente não entende. Amém, pastor. Eu disse antes que era um bate-papo, virou uma aula, mas posso aliar e dizer com toda certeza que foi uma pregação também aos nossos corações esse momento. Muito obrigado, pastor, por essas palavras e muito incrível essa sua colocação agora. Por último, abordou várias perguntas que foram chegando aqui para a gente, né? Amém. Esse empurrãozinho de Deus para nos fazer cumprir a nossa grande comissão, mas também uma correção do Senhor para nos colocar no eixo. É mão de Deus em tudo, nós podemos ver, para que Amém. A vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, seja feita em nossa vida e através de nossas vidas também. Pastor, muito Amém. Obrigado por essas palavras. Eu que agradeço, Natan. Eu queria só deixar um recado para vocês, aí para o nosso desfecho. Primeiro, quero agradecer muito a Pioneira e reforçar que é um prazer. Quero estar junto com os nossos queridos aí nas nossas aulas, né? Mas eu quero agradecer porque a Pioneira, a faculdade, ela sempre apoiou muito o projeto do Rota 66. Uhum. Rota 66 é um comentário bíblico falado, quando a gente começou o projeto para traduzir para o mandarim, né? E o pessoal foi muito assim generoso e bondoso e nos apoiou muito. E agora eu quero dar uma notícia muito especial, é que o Rota 66 saiu em aplicativo. Olha, que maravilha! Esse aplicativo é absolutamente free, ele é de graça, não está sendo cobrado nada, porque o objetivo é, de fato, a gente abençoar as pessoas, especialmente no momento desse. Não saiu ainda para iPhone, mas já está aí na Google Play, né? Para quem tem aí o modelo Android, ele está disponível. Depois eu posso até passar o link, né? Quem procurar Claro. a Rádio Transmundial, e aí você tem o comentário completo da Bíblia no seu celular e que tem condição de ser atingido. Eu peço que vocês orem, né? Por isso, porque agora a gente vai caminhar para que isso esteja disponível em outras línguas no mundo que precisam de um conhecimento bíblico assim equilibrado e fundamentado para abençoar a igreja. Então, é só para anunciar a toda a galera que o presente está pronto, é só ir buscar e multiplicar para que seja bênção no reino de Deus. Amém. Está aqui no celular. Tem como fazer a sua contribuição pelo aplicativo também, se alguém desejar fazer parte desse grande trabalho, né, pastor? A contribuição não é obrigatória, mas quem sentir de Deus e quiser apoiar coisa, ela está aí, pode usar à vontade. A contribuição não é uma condição. Obrigado. Deus abençoe e que seja canal de bênção para todo mundo aí. Amém. Muito obrigado por sua disposição, pastor. Que Deus lhe abençoe, abençoe a sua esposa, toda a sua família. Amém, obrigado. Por estar conosco. Com certeza nos edificou. Lembrando a todos aqueles que estão assistindo que essa live vai permanecer na nossa página. Vocês podem compartilhar e outras pessoas que não estiveram agora podem ser alcançadas depois também. Ok? Pastor, muito obrigado. Agradecemos ao Eduardo também, que deu todo esse suporte para que a comunidade surda pudesse participar conosco também. Muito obrigado a toda a equipe que fez parte dessa nossa live. Lembrando que semana que vem nós vamos ter uma live com o pastor Ricardo Lebedenko, que vai abordar o tema postura da igreja em meio à pandemia. Com certeza vai ser abençoador para o povo de Deus. Fique na paz, pastor. Fique na paz, aqueles que nos acompanharam. Deus abençoe a todos. Para todos aí, agradeço. Deus abençoe. Até a próxima. Amém. Certo. Até mais. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.